Vivian, só fazer um destaque importante sobre essa história, sobre duas das histórias que a gente traz aqui no Giro de Notícias. A primeira delas é sobre o Maine. Eu vi posts ótimos falando sobre como o Maine é um estado que fica no nordeste dos Estados Unidos, estado que é pequeno, na verdade, né, ele tem uma ampla e restrita liberação de posse e uso de armas de fogo. Então, é a típica cena dos Estados Unidos, onde você vai no supermercado, lá no Walmart, lá, encontra um fuzil na parede do supermercado para comprar e levar para casa. Mas o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro tinha dito pra gente que era só todo mundo comprar arma, né, Viva? Então, sei lá, se todos os 80 pessoas que foram feridas nesse tiroteio, né, nesse massacre nos Estados Unidos estivessem usando armas, talvez todas estivessem vivas porque teriam matado o atirador, o que a gente sabe que não é verdade, né? Esse exemplo dos Estados Unidos é muito bom pra gente. A gente tem a nossa própria guerra civil aqui no Brasil, com um número grande de mortes todos os dias, mas esse tipo de ataque, que é muito característico dos Estados Unidos, é um tipo de ataque que pode se espalhar pelo mundo se essa política armamentista dos americanos se espalhar pelo mundo todo, né, para vender mais arma e para ganhar mais dinheiro. E isso a gente linka com como é que as armas chegam no crime organizado brasileiro. Essa história das armas roubadas aqui no quartel de Barueri, na Grande São Paulo, e que acabaram lá na região da Gardênia Azul, no Rio de Janeiro, região controlada pelas milícias. Só para você ter uma ideia, e essa matéria que a gente trouxe no site hoje cita isso, o Exército não abriu nem boletim de ocorrência para apurar a informação. A polícia foi, por ofício, atrás das informações e abriu um inquérito para apurar o roubo dessas armas. O Exército queria deixar na miúda. Não se fabrica arma na favela, na periferia, o crime organizado não faz armas. As armas chegam lá de algum jeito, e o jeito é esse que a gente viu aí. Roubos das forças de segurança, das polícias, dos exércitos, e assim que as armas chegam alimentando a nossa própria guerra civil aqui no Brasil. Pois é, e esse, gente, é um dos principais temas que a gente vai tratar com o Chico Alves, porque também é destaque no nosso serienoticias.com.br exatamente essa notícia das armas e da apreensão e da prisão também já de envolvidos do Exército. Então vamos já chamar o Chico e começar então com esse tema, já que o William puxou aqui. Chico, bom dia para você. Já vamos começar falando dessas armas. Lembrando, né, que o primeiro lote de armas encontradas lá no Rio de Janeiro foi justamente ali na localização onde fica a milícia acusada também do assassinato dos 3 médicos. Então, muito sério isso também, né, Chico? Bom dia para você. Bom dia, William, Edu, todo mundo. É estranhíssima essa recuperação, né? Só uma observação rápida, né? Lá na Gardênia, que é uma recuperação em que ninguém foi preso, as metralhadoras são encontradas, as armas são encontradas dentro de um carro abandonado e muito mais lícito acreditar que foram os bandidos, os criminosos que entregaram essa arma para não ter encrenca com as Forças Armadas, né? Muito mais do que uma investigação da polícia, como eles fizeram crer. Então, continua essa investigação das armas, do sumiço das armas, vários indícios de irregularidade clara, de conivência clara de militares daquela unidade ali, como no dia 7, por exemplo, cortaram a luz, os lacres foram mudados e depois não foram checados. Então, aí o Exército está pelo lado dele, né? Como o William disse, não tem um registro de ocorrência da polícia. Então, o Exército está pelo lado dele, de forma unilateral, fazendo aí a punição de alguns militares, alguns porque participaram ativamente, outros porque não fizeram o que deveriam ter feito, não checaram como deveriam. Mas o certo mesmo, gente, é que essa furto de armas do Exército que vai parar no crime organizado, seja do Rio, seja de outro estado, é algo muito comum, é algo costumeiro e acontece há décadas. E eu digo isso porque desde a ditadura militar, se a gente... um comentário rápido, dizem assim que depois da ditadura militar o Brasil virou bagunça e os criminosos tomaram conta, é o que os bolsonaristas falam, né? Pois se a gente fizer uma pesquisa nos jornais na década de 60, antes da decretação da ditadura militar, da instalação da ditadura militar, a gente vai ver que as armas em mãos dos criminosos, os jornais noticiavam, eram armas de pequeno calibre. Terminada a ditadura, em 85, os morros do Rio de Janeiro já estavam com fuzis, metralhadoras e principalmente fuzis automáticos leves e várias outras armas que são
de uso exclusivo do Exército. Ou seja, a famosa FAL, esse... né? Fuzil automático. FAL, exatamente. FAL e para-FAL. Para-FAL pelos paraquedistas, que é aquele que é vazado atrás para ser um pouco mais leve, que eles gostam de usar muito também, que é uma arma mais leve. Então, esse caso que a gente está vendo agora, Edu, é um caso que foi flagrado, está sendo esmiuçado e tal, mas isso é algo comum, corriqueiro, acontece há muito tempo no Exército. Eu vou lembrar rapidamente só de uma entrevista que o Brizola deu no Roda Viva, em 89. Ele foi cobrado, um entrevistador disse, você permitiu que os bandidos tomassem conta do Rio de Janeiro, os bandidos estão com armas. Aí o Brizola sacou da pastinha dele a revista Veja, uma capa de 81 que dizia Rio vive guerra civil. E ele dizia em 81, eu não era governador e quem vigorava era o regime militar. Ou seja, esse derramamento de armas que aconteceu no Brasil, que foi parar nas mãos dos criminosos, dos grupos organizados, acontece desde a época da ditadura militar e continua acontecendo, como a gente está vendo aí. Pois é, terrível que continue acontecendo, né? Precisa parar, né, Chico? E tem sido falado muito esse caso, pelo menos, que sirva de exemplo, né? Porque é um escândalo. E a gente já tem aqui algumas apurações, só para dar uma atualizada, mas o Exército pediu à Justiça Militar a prisão preventiva de 6 militares investigados, já pediu também a quebra de sigilo telemático deles. Outros 17 militares acusados de falharem na fiscalização também foram punidos com prisões disciplinares. E aí, Chico, a gente tem uma investigação da Globo que um cabo é suspeito de transportar as 21 metralhadoras furtadas. A reportagem apurou que o Exército investiga se ele usou um carro oficial do então diretor do quartel para retirar as armas do local e levá-las para fora, onde seriam negociadas com as facções criminosas. Vai ficando cada vez mais escandaloso e mais na cara esse caso, né, Chico? É o carro do Rivelino, né? O responsável lá pelo arsenal. É isso, Viviane, como eu disse antes, a gente está esmiuçando esse caso, e é ótimo que eu faça, na verdade, esse é o avanço, né? Esse caso está sendo exposto e está sendo investigado pelo menos pelo Exército, se não pela polícia como deveria, já que deveriam trabalhar em conjunto as duas instâncias, mas pelo menos está sendo exposto. Mas o que acontece é uma sequência, praticamente uma prática, é um costume de desvio de armas do Exército para os bandidos, e quando a gente olhar com lupa cada caso, a gente vai ver absurdos assim. O cara que era auxiliar do responsável pelo arsenal foi quem usou o carro do oficial para possivelmente, essa acusação não está confirmado ainda, mas possivelmente sair com as armas do quartel. Então, assim, são absurdos que destroem mais um mito sobre os militares, de que eles são super competentes e que zelam por o que eles têm na mão, eles zelam de uma forma muito superior, tem um cuidado muito superior ao dos civis, e a gente tem visto nos 4 anos de bolsonarismo, e agora mais a gente continua vendo que não é bem assim, né? Os militares falham tanto quanto os civis.